Hallo, hallo, willkommen! Eu quero te apresentar agora a nossa plataforma APS. Eu vou te explicar certinho como tudo aqui funciona, de maneira que você não tenha dificuldade nenhuma. Essa plataforma, ela condiz muito com a ideia do meu método. A ideia é que tudo seja muito claro, muito simples, mas ao mesmo tempo super efetivo. E a plataforma aqui vai demonstrar para você isso, tá? Como é que a gente pode organizar muito bem os nossos estudos de forma muito clara, muito efetiva, mas vai ser simples, vai ser um jeito fácil de te guiar. Então vamos lá, vamos entender essa plataforma aqui. Com certeza você já viu essa primeira parte aqui, tá? E essa primeira parte é, na verdade, a nossa parte da plataforma, a porta de entrada, digamos assim, da nossa plataforma. Bom, veja bem, aqui você tem o seu nome, né? Aqui está aluno, porque eu criei isso aqui para te mostrar, mas tem o seu nome, digamos assim, e você pode colocar a sua foto, se você quiser. É legal, eu gosto. Eu tenho a minha fotinha aqui como professora, tá vendo? Eu acho legal, dá uma sensação aí para as pessoas te conhecerem, caso estiver no fórum de dúvidas e tal. Então, se apresente aí, coloque a sua fotinha, coloque a sua cara. Muito bem. O que a gente vai ter aqui? Logo aqui em cima, vou começar de cima para baixo, tá? A gente tem aqui a nossa escola, Sprache und Wissen. Se você clicar aqui, você vai para a plataforma EAD da escola, não precisa, você já está dentro do curso que te interessa. Olha esse menu aqui. O que esse menu vai te trazer? Vai te trazer, se você clicar aqui no ver perfil, ele vai te trazer a oportunidade de modificar seu perfil, colocar uma foto, o que você precisar. Aqui é a parte dos meus certificados. Se você já fez algum outro curso comigo, a minha mentoria, o que quer que seja, e você vai ter o seu certificado aqui dentro também, tá bem? Esses meus certificados são só dos cursos que você já terminou. Então, o seu certificado do APS ainda não está aqui. Meus cursos, o que é meus cursos? Novamente, de repente você já tem feito um outro curso comigo, já está num percurso comigo. Nesse caso, você tem, então, os meus cursos, onde você vai ver todos os seus cursos, tá? Então, isso aqui é, digamos assim, a sua parte, o seu perfil, seus certificados e outros cursos que, de repente, você já está fazendo. Mas vamos entrar aqui direto no APS, né? Aqui a gente tem o nome do nosso curso, do nosso amadíssimo curso, e depois a gente tem logo aqui embaixo o meu nome, né? Porque eu sou a professora e minha fotinha. Logo aqui você vai ver os links, ó. É o link do meu Insta, o link do meu LinkedIn, o link do meu YouTube. Então, nesses links aqui, você pode acessar rapidamente o meu Instagram. De repente você quer falar comigo lá no Insta, mandar um direct, você clica aqui e você entra diretamente nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, tá? Bom, o que você tem aqui, então? Vamos ver, vamos entender? Você tem primeiro aqui as aulas, que é essa parte que você está vendo aqui, tá vendo? Se você clicar em aulas, estou clicando aqui, você entra exatamente nessa parte aqui. Essa parte aqui, esse curso está em pré-venda, blá, 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 só coloquei aqui para fazer essa aula para vocês, tá? Mas, com certeza, se você já está dentro do curso, você não vai ter esse bilhete aqui. Não nos importa nesse momento. Então, essa primeira parte são as aulas. O que são a segunda parte? A segunda parte são as notícias. Então, tudo que eu quiser postar para vocês, se eu quiser postar alguma coisa, dar alguma novidade, mostrar alguma coisa nova, eu vou postar aqui. Então, essa parte aqui são as minhas notícias para você. Então, os recados que eu quero mandar para toda a turma do APS, eu vou mandar por aqui. Aí você vai ver que tem recado como? Bom, a primeira coisa é que tem aqui, contando quantos recados que tem. Aqui eu já coloquei digamos assim, Hallo Leute, willkommen in unserem Kurs. Hier werden wir viel Spaß haben und am wichtigsten viel lernen. Jetzt geht's los, né? Então, oi pessoal, bem-vindo ao nosso curso. Aqui a gente vai se divertir e o mais importante, aprender bastante. Agora a gente começa. Então, foi só um recado aqui. Pode ficar tranquilo, tranquilidade, porque se tiver algum recado aqui, você vai receber também por e-mail, tá? Então, de repente, você não está dentro da plataforma, mas você não vai ficar sem informação. Você recebe também o que eu postar aqui nas notícias pelo seu e-mail. Logo depois, a gente tem o fórum de dúvidas. Por quê? Gente, o que pode acontecer, né? Pode acontecer de você ter alguma dúvida durante alguma aula.
Olha, a primeira coisa que eu te digo é, se você teve dúvida, não continue assistindo a aula até o final, vai anotando as suas dúvidas aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, onde você for anotar, porque de repente a sua dúvida vai ser sanada, digamos assim, durante a aula. Se não for sanada, se essa dúvida restar, você pode vir aqui na parte de fórum de dúvidas e fazer a sua dúvida. Fazer a sua pergunta, desculpa, tá? Uma coisa importante aqui, gente, e aí eu já adianto, é que tem uma regra para fazer pergunta, hein? Se a sua pergunta não seguir essa regra, eu vou apagar a pergunta. Por quê? Porque tem que ter ordem para que esse curso seja efetivo, para que as pessoas consigam achar a sua pergunta, porque, de repente, seu colega tem a mesma dúvida que você. Então, se você fizer a pergunta da maneira certa, todo mundo vai conseguir achar a sua pergunta. E como é que é a maneira certa? Veja bem, aqui eu já dei um exemplo. E eu vou deixar esse exemplo aqui para você lembrar, hein? Então, o usuário sou eu, porque eu que fiz a pergunta para dar como exemplo. Aqui é C1A1. O que significa isso? Capítulo 1, aula 1. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai ter capítulo 1, tá vendo? Capítulo 1, o nosso curso vai ser separado por capítulo. Vou mostrar isso com mais calma. Então, vamos dizer que dentro dessa seção aqui que chama capítulo 1, eu tive dúvida na aula 1. Então, o que eu vou fazer no meu fórum de dúvidas? Eu vou escrever C1, capítulo 1, aula 1. E aí eu vou colocar a minha pergunta aqui. Por que isso é importante? Porque se o seu colega teve dúvida, como é que ele vai pesquisar? Isso vale para você também. Se você teve dúvida, porque devagar vai ter muitas dúvidas, muitas questões aqui. Se você teve dúvida na aula 1 do capítulo 1, como é que você vai pesquisar? Você vai pesquisar assim, C1A1. Né? Separadinho, porque tem uma vírgula. Pronto, apareceu aqui as questões referentes ao capítulo 1, aula 1. Percebeu? Então, para que isso aqui é útil? Isso aqui é útil para que você também consiga pesquisar. Antes de fazer a sua pergunta, pesquise as aulas, as perguntas já feitas relacionadas às aulas. Vamos dizer assim, ai meu Deus, eu estou com dúvida na aula 3 do capítulo 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever capítulo 1, vai começar sempre do capítulo, e eu estou com dúvida na aula 3. Eu vou escrever aqui aula 3. Para quê? Para saber se já tem uma pergunta feita aqui sobre isso. Porque se já tiver uma pergunta feita, você não vai fazer outra, né? Você não precisa fazer outra. Você responde ou tira a sua dúvida já na pergunta do seu colega. Ah, não, essa não era a minha dúvida. Tudo bem. Aí, se essa não era a sua dúvida, se você não achou alguém que fez uma pergunta igualzinha que você está querendo fazer, o que você faz? Você vem aqui enviar uma pergunta. Muito bem. Aí vai aparecer essa possibilidade aqui. Quer enviar uma pergunta? Como é que você vai fazer? O título da pergunta, gente, presta bastante atenção nisso. Eu vou apagar as perguntas que não estiverem no padrão. O título da pergunta, se a sua pergunta é sobre o capítulo 1, aula 3, vai ser C1A3. E daí você faz a sua pergunta, o que quer que seja. Eu não entendi tal coisa, gostaria de saber tal coisa. E aqui esse aqui é só o título, tá? Então aqui você resume sua pergunta. O que significa X, né? E aqui você faz a pergunta mais elaborada, caso você queira fazer uma pergunta mais elaborada. Ah, tem uma foto até. Você pode carregar o seu arquivo aqui, se você quiser colocar uma foto da sua pergunta. Não sei muito bem o que você pode querer perguntar com uma foto. De repente você viu uma foto e quer perguntar, ou fez um print ali da aula, o que quer que seja, tá bom? E aí você coloca, deixa eu escrever qualquer coisa aqui, xxx, aí você coloca perguntar. O que vai acontecer com a sua pergunta se você colocou perguntar? Ela entrou aqui nas dúvidas. Aí até agora não tem zero respostas. Outros alunos podem responder? Podem, né? Sem problema nenhum. E eu também vou estar aqui nesse fórum para responder as suas dúvidas, tá? Então, de novo, estou aqui na parte do APS, eu vou no fórum de dúvidas e eu vou ver as dúvidas que já existem, porque eu vou procurar C1, A2, A3, não deu certo, não tem a minha dúvida ainda aqui postada, eu vou enviar uma pergunta, ok? Muito bem. Então, aqui desse lado é só isso. Para além disso, eu tenho aqui, depois do fórum de dúvidas, alguns links externos, tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu acho que
o dicionário Léo é super importante para você acompanhar as aulas, para você usar no seu dia a dia. Então, eu já deixei esse link aqui bem claro para você. Então, é só você clicar e já entra aqui no meu vídeo explicando como usar o dicionário Léo, né? Porque o dicionário não é muito fácil de usar. Então, aqui eu explico, você pode ver e depois você começa a utilizar. Inclusive, aqui já tenho também o link do dicionário. Então, aqui, como usar o dicionário, para te explicar por quê? Porque essa é a ferramenta que você vai precisar. E aqui o link do dicionário Léo. Olha que legal. Então, quando você... Eu já procurei a palavra Krankenpflege aqui, tá vendo? Já está nessa palavra. Então, quando você for iniciar uma aula, não se esqueça de já abrir o dicionário, né? De maneira que você tenha essa ferramenta aí abertinha do seu lado. Além disso, eu coloquei aqui o dicionário online Duden, que é um dicionário alemão-alemão. Então, por exemplo, aqui eu procurei a mesma palavra, Krankenpflege, né? Mas ele vai te dar o resultado em alemão. Então, na verdade, aqui, isso aqui vai ser o significado em alemão. Então, o Leo, em alemão se diz Leo, é o dicionário português-alemão que a gente vai usar. E o Duden é o dicionário alemão. Tá bom? Muito bem. Então, aí, de novo, voltando aqui, o que mais que eu tenho? Eu tenho aqui o meu vídeo Como Usar o Anki, que vai ser uma ferramenta importantíssima para a gente decorar o vocabulário. Então, eu coloquei aqui Como Usar o Anki. E aí, tem o meu vídeo também explicando para você certinho como é que você vai usar o Anki. Depois, eu tenho aqui o link para você fazer o download do Anki para você usar durante as aulas também. Vai ser uma ferramenta que vai estar sempre aberta, tá? Depois eu tenho um jogo, tem um jogo para você brincar, digamos assim, de enfermeiro na Alemanha, para ir já aprendendo vocabulário, um jogo de alemão mesmo. Então, aqui eu deixei para você baixar, se você gostar de jogar, quiser aprender como é que faz o vocabulário a partir de um jogo. Aqui tem esse joguinho. Você vai ver, até cliquei aqui para você ver o que vai acontecer, então, nesse joguinho. Tá vendo, ó? Você vai poder colocar aqui, né? Em vez de Ich unterrichte Deutsch, você vai colocar... Opa, não era aqui não. Ich lerne Deutsch, né? Então, você vai colocar Ich lerne Deutsch. Você vai escolher se você quer o personagem homem ou mulher, o seu nome e você começa a jogar, tá? Depois a gente vai falar, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. E por último, a gente vai ter um grupo aqui para a gente marcar os encontros entre vocês de Sprechen. Como é que isso vai funcionar? Aqui, ó, se você precisa ter o aplicativo Telegram, tá, instalado, você tendo o aplicativo Telegram instalado, você vai conseguir abrir o aplicativo Telegram, por exemplo, a partir desse link, e você vai conseguir marcar certinho, tá? Vai conseguir se colocar, tá abrindo aqui, ó, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui, APS. Como é que vão ser, então? Olha só que legal. Vai aqui mostrar e você vai ter o espaço. Na aula 1, no capítulo 1, na aula 7, eu, por exemplo, sugeri para vocês um exercício de fala, que você tem que fazer em dupla ou em trio. Então, para que isso aqui vai servir? Você vai poder adicionar um comentário aqui falando assim, pessoal, eu quero participar, eu quero uma dupla para fazer esse exercício de fala. Aí, se você entrar aqui, você entra aqui e vê qual colega quer fazer essa dupla. E vocês vão poder se comunicar e marcar um horário aí, ou trocar, por exemplo, informações de WhatsApp, alguma coisa assim, para marcar um horário para fazer os encontros de Sprechen. Então, aqui, cada aula que eu for sugerir uma aula de Sprechen, um exercício de Sprechen para vocês fazerem em dupla ou em trio, eu vou abrir um evento aqui. E, por exemplo, aqui na aula 9 eu também fiz um exercício. Então, você fez a aula 9. Funciona assim, você fez a aula 9, você chegou na aula 9 lá no curso, por exemplo, viu o exercício, já treinou e agora quer treinar com um colega, você vem aqui logo embaixo, add a comment, significa faz um comentário, e se fala, pessoal, quero fazer, quem quer fazer comigo? E aí vocês entram em contato, trocam informações de contato, WhatsApp,
Skype, o que quer que seja, marcam um horário para fazer exercícios em dupla. Muito legal, né? Esse espaço aqui que eu abri para vocês encontrarem a dupla perfeita para fazer os exercícios de fala que eu vou sugerir durante o curso. Então, aqui a gente já fica bem claro que vão ter, sim, exercícios de fala durante o curso que vocês vão poder fazer entre si, basicamente, entrando aqui nesse aplicativo e marcando as aulas, tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer é só clicar aqui no grupo para marcação do Sprechen. Mas você vai fazer isso, claro, só depois de você ter feito a aula. Cada aula que tiver um exercício de Sprechen, eu vou avisar. Gente, essa aula é assim, os exercícios vão fazer dessa forma. Vão lá no aplicativo e marquem com algum colega que também esteja interessado em fazer. Bom, vamos aqui agora para as aulas, né? Como é que vão funcionar as aulas? Obviamente, vai ser no Comece por Aqui. No Comece por Aqui, você já viu a aula de Willkommen, né? E aí você vai ter os recursos aqui. Olha que legal essa nossa plataforma, gente. Aqui, ela nos mostra, tá? O tempo do vídeo que eu postei para vocês. Então, a gente sabe que no Willkommen eu postei um vídeo de 3 minutos e 21. No Recursos Importantes, o vídeo tem 7 minutos e 35, etc, etc, etc. Tá? Então, aqui você já tem mais ou menos uma ideia, a partir disso, de quanto tempo você vai precisar para ver aquela aula. Por que isso é interessante? Porque assim você não começa a aula tendo só 2 minutos, uma vez que você sabe que você precisa de 11, de 12. Então, você tem uma noção de quanto tempo você precisa para a aula. Tá? Então, essa é a primeira sessão onde você vai entender, onde eu vou te dar as boas-vindas, você vai entender os recursos aqui do curso, eu vou te dar algumas dicas de estudo para você otimizar seu estudo. Depois, a gente vai ter a parte da gramática básica A1. Para quem que é essa gramática básica A1? Essa gramática básica A1 é para quem quer revisar os conteúdos do A1 ou que ainda não fez o curso do A1 completo. Por quê? Porque o nosso curso começa, teoricamente, do A2. Então, eu dei aqui uma base para vocês. Eu fiz um apanhado das aulas que eu já dei no meu grupo Elite do Telegram. Eu fiz um apanhado e coloquei em ordem para vocês aqui. Então, quem está precisando revisar ou ainda não fez, pode começar a estudar por aqui. Aqui tem 15 minutos de aula, mas é só 15 minutos do meu vídeo explicando, porque, na verdade, tem muita aula por aqui. Vou até abrir aqui para você ver. Tá vendo? Tem a aula, tem o material, etc. Né? Inclusive, eu já começo a falar um pouquinho, entrei nessa aula aqui também para te mostrar como é que funciona. Primeiro, aqui em cima vai ter sempre algum comentário, algum aviso, né? Então, por exemplo, esse aviso aqui é: se você já cursou A1, esse conteúdo é indicado, mas não obrigatório, ou seja, só se você quiser revisar o A1. Se você ainda não cursou A1, essa é uma oportunidade incrível de acessar o conteúdo do primeiro nível do alemão. Aproveite. Então, se você não cursou, vem aqui. Então, aqui vai ter sempre um vídeo de mim explicando aquela aula. Depois, eu vou ter sempre uma apresentação, tá, gente? Uma apresentação de tudo aquilo que eu falei na aula. Essa apresentação é muito legal se você salvar essa apresentação e fazer, por exemplo, um caderno do APS, né? E como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui, ó, nesse botão aqui. Percebeu? E ele vai aparecer como se fosse para você imprimir já. Se você clicar aqui em imprimir, olha que legal. Surgiu a oportunidade. Aí aqui você pode tanto simplesmente fazer o download, ou seja, eu não quero imprimir agora, quanto já mandar imprimir direto. Então, toda a aula você pode pegar o material dessa forma, tá? Então, dessa forma você vai ter acesso, vai poder salvar o material. O material vai ter sempre, né, a nossa login da APS, o meu nome aqui, e o conteúdo. Né? Nesse caso aqui, é a lista do conteúdo das coisas que eu disponibilizei para vocês aqui. Depois, eu vou ter sempre esse arquivo. O que é esse arquivo aqui? Esse arquivo é a mesma coisa dessa coisa aqui de cima. Então, às vezes, em vez de você fazer esse processo todo, você só quer baixar, você pode clicar aqui que você já consegue baixar esse mesmo arquivo. Depois a gente vai ter uma coisa chamada links importantes. Muita atenção para esses links importantes. Para que eles servem? Aqui vai ser o link que vai te mandar, por exemplo, para a lista da gramática básica do A1, né? Para essas aulas todas. Você vai clicar e vai ver. Além disso, eu deixei aqui exercícios para vocês. Olha que legal. Então, se você clicar no exercício 1, por exemplo, ele vai te levar para uma lista de exercícios de A1 que você pode fazer se você quiser trabalhar os seus conhecimentos, tanto de vocabulário quanto de
quanto de gramática do A1, tá? Então, aqui eu deixei 3 listas de exercícios do A1 para você. Você vai ver tudo isso aqui nessa aula, você não precisa, né, absorver tudo isso aqui agora, só estou te apresentando a plataforma, tá? Então, beleza. Acabei a gramática do A1, agora eu vou começar o meu capítulo 1. Ah, não, mas eu tenho que fazer a gramática do A1 inteira para começar o capítulo 1? Claro que não. Se você já viu a gramática do A1, comece o capítulo 1, depois vai voltando só, vai ouvindo as aulas com calma só para relembrar, né? Então, a aula do capítulo 1 chama... o capítulo 1 chama de Erste Arbeitstag, o primeiro dia de trabalho. E aí, a primeira aula está aqui. Ah, por que essas aqui estão todas fechadas? Bom, primeira coisa, porque você precisa ver a aula anterior para a aula posterior liberar. E a segunda coisa, aqui você está vendo 5 aulas na minha apresentação, mas pode ter certeza que no nosso caso aí, eu vou liberando as aulas de acordo com as datas que a gente foi escolhendo. A gente decidiu que a gente vai fazer, as nossas aulas vão ser liberadas segundas, quartas e sextas, não é verdade? Então, toda segunda vai ter uma aula mais liberada aqui, vai ficar azulzinha ao invés de branquinha. Entrou aqui na aula 1? Deixa eu mostrar para vocês que legal. Na nossa primeira aula tem 45 minutos, é um pouco mais longa do que a média das nossas aulas. Então, aqui eu já dei um aviso para você. Aqui é o nosso vídeo, que você vai clicar e vai assistir a aula. Aqui vai ter todo o material que você vai poder imprimir. Se você pode acompanhar a aula por aqui, ou você pode imprimir o material aqui. Olha que legal. Além disso, eu coloquei aqui um exercício de hören. Eu coloquei aqui um material para você ouvir depois da aula, para você fazer exercitar. Eu explico isso durante o vídeo da aula também. Se você clicar, olha que genial, você tem um exercício, um áudio aqui para você ouvir. Né? Você vai saber usar isso assistindo a aula. Depois eu vou ter sempre links importantes. Aqui é o link do Anki de novo, porque com certeza nessa aula eu te ensinei mais uma vez a usar o Anki. E embaixo tem uma lista do conteúdo da aula, para você saber exatamente o que a gente aprendeu. A gente aprendeu sobre cumprimentos em alemão, hierarquia no hospital e a dinâmica do nosso curso. Assistiu essa aula? Maravilha! A próxima aula, Begrüßung und Vorstellung, tá vendo? Olha que legal, aqui tem todo o nosso percurso dentro do capítulo 1. Eu posso clicar aqui e abrir se ela já estiver aberta. Vamos dizer que eu estou assistindo a aula 1 um pouquinho atrasada e a aula 2 já foi liberada, já é quarta-feira e a aula foi liberada. Eu consigo clicar aqui mesmo e entrar, e a aula 2 vai ter exatamente a mesma estrutura. Aula 2, material, etc. Se tiver vídeo, se tiver outros anexos, vai ter sempre aqui embaixo, tá? Aí depois vai ter uma aula de Wechselpräpositionen. Vamos ver o que tem. Tem a aula 3, tem o material, tem o arquivo para você baixar, tem os links importantes, tem uma lista do conteúdo. Vai ser sempre, sempre assim, tá? Essas aulas vão liberando de acordo com as datas de liberação do curso. Então, se, por exemplo, Lud, isso aqui, a minha não está liberada ainda. Gente, com certeza, porque a aula ainda não foi liberada. Então, quanto mais para frente o curso tiver, mais aulas terão sido, obviamente, liberadas. E assim, você vai poder assistir, voltar para trás e para frente. Então, devagar as aulas vão estando liberadas e você vai ver a partir delas ficando azulzinhas ao invés de branquinhas assim. Basicamente é isso que você precisa, então, para participar do nosso curso. Agora você já conhece a nossa plataforma simples e eficaz e eu espero que você se divirta muito estudando alemão comigo e que você, assim, claro, junto com a diversão, se prepare para o seu futuro na Alemanha. Tschüss!